Deixa eu aparecer aqui no Coletivo Caverna, com a camisa do Caverna, 6h15. Já temos uma quantidade de residentes na sala. Daqui a pouco o pessoal vai entrando, eu estou aqui a postos autorizando. Tá aí a imagem do Rui, grande Rui. Já logo de cara, Nessa. quero agradecer demais, Rui, o convite, a ter aceitado o nosso convite, ter mandado um vídeo super interessante que o Rui mandou, um vídeo muito bacana, direto, com bastante informação, com outros conteúdos já produzidos nessa trajetória do Rui, que já é bem duradoura. E eu, sem muita delonga, vou apresentar o Rui aqui rapidinho para a gente ir adiantando. O Rui atua em educação audiovisual nas periferias desde o ano de 2001. Iniciou no Casal de Roves de Roquetes, periferia de Barcelona, com o projeto Mi Barrio Filmojo. Depois, com a televisão comunitária de No Bares, Coet TV, também em Barcelona, Espanha. Na vinda para o Brasil, com a Nobiça TV, só um minuto, deixa eu autorizar aqui o Pedro. Pedro, seja bem-vindo, estamos aqui apresentando o Rui. Na cidade, na vinda para o Brasil, né, na cidade de Sabino, interior do estado de São Paulo. Em Olinda, desenvolveu o Meu Bairro Filmo Eu, em Butrins, no bairro dos Butrins, aqui em Olinda, e a plataforma de comunicação Amaro Branco, no bairro do Amaro Branco. Atualmente desenvolve, desde há 4 anos, o Ficcionalizar, que funciona como um grupo de estudos e coletivo de produção, formado por moradores da periferia do Recife, unidos pela transformação das realidades em imaginários comunitários. A atuação do grupo seguia nas lutas antirracista, antifascista, antipatriarcado e busca a fantasia para subverter regras narrativas e imagéticas hegemônicas. Ficcionalizar foi o conceito encontrado pelo coletivo para usar a fantasia da ficção ao serviço da denúncia de duras realidades com que as comunidades periféricas se confrontam. Nosso lema é: a ficção pode salvar a realidade. Preconiza estar nos espaços das periferias, no quilombo, no conjunto habitacional, no terreiro, na ocupação, no campinho, no morro, na comunidade com enchente e na comunidade com presídio. Esse é o Rui. Seja bem-vindo, Rui. A palavra é sua. Detone. Axé. Obrigado aí, Luís. Massa aí. Obrigado aí pelo entusiasmo da apresentação. Eu curti. Acho que está bem resumido, não é? Mais ou menos a trajetória que tive a nível audiovisual. E é um prazer, meu, termos esta oportunidade de estarmos aqui a conversar entre pessoas que se conhecem pouco ou não se conhecem e podermos estar aqui a conversar sobre a comunicação na periferia, sobre produção, sobre como poder contribuir para transformar a realidade onde vivemos. E o Luís já fez um pouco este resumo da minha trajetória e eu queria só pontualizar um pouco nestas ideias de plataformas de comunicação que vivi aqui em Olinda, Pernambuco, a dificuldade que foi em conseguir que essas plataformas continuassem vivas e pudessem perdurar no tempo. Acabou por acontecer agora com este coletivo, o Coletivo Ficcionalizar, e que já existe há 4 anos e que vimos produzindo de forma assídua a partir de ou projetos de formação ou desenhos de curtas que conseguimos alguns fundos de apoio para conseguir concretizá-los e principalmente como um grupo de estudo que nos instiga a estar juntos, a querer aprender mais e como tudo isso pode ser também uma provocação para conspirar, vermos o que está mal à nossa volta e tentarmos buscar formas e estratégias a partir do audiovisual, que foi essa arma que escolhemos, para conseguir essa transformação. Então eu hoje queria trazer para a nossa discussão um pouco essas ideias, não é? A importância de produzir desde a periferia, a importância também de como difundir essa mensagem, como exibi-la, para que possa realmente contribuir para essa transformação e também discutirmos um pouco esta ideia desta articulação
que talvez seja a principal utilidade de todo este mundo virtual em que nós cada vez estamos mais envolvidos. Para nós conseguirmos articular melhor, eu ia propor assim rapidamente que cada um de vocês pudessem fazer uma pequena apresentação, poder dizer o lugar onde vivem. Eu gostaria de ter essa ideia para podermos ter uma localização espacial também. Se participam de algum coletivo e como é que ele atua, e um resumo também do projeto que vocês enviaram, porque o Luís me enviou os vossos portfólios, mas também os projetos que cada um de vocês gostaria de ver concretizado. Então façam um pequeno resumo para todos, cada um de nós conseguir nos conhecer um pouco e podermos manter um pouco o diálogo. Pode ser? Sei lá, eu ia propor, por exemplo, a Sofia Vilela, que foi a primeira a entrar. Se pode começar nessa pequena apresentação sua. Massa, Pedro. Alô, estão me ouvindo? Oi, Sofia. Boa noite, povo. Mais uma vez aqui. Eu sou de Olinda, assim, nasci em Recife, mas só nasci mesmo, né? Cresci no Janga e depois, adolescente, fui morar em Olinda, ali em Jardim Atlântico. Perto de Gabi, inclusive, Gabi Holanda, que também está aqui. Descobri que ela mora pertinho. E eu estou aqui, me inscrevi em um projeto assim também, mas foi mais para estar experimentando e conhecendo, porque eu não, assim, a minha trajetória é pequena, assim, estou aprendendo edição, motion, edição de vídeo, gosto de escrever bastante também, e trabalhar com estética visual. Aí eu estudei técnico em artes visuais, mas só falta TCC e eu fico procrastinando. Faço história e penso em trazer, né, essas questões que eu vejo, vivencio na história, esse meu trabalho audiovisual que eu quero executar, sabe? Assim, eu fiz até umas coisinhas e tô ainda pegando esse molejo, essa dança, assim. Aí é isso, eu já te vi pelas Olindas, conheço o Rai, maravilhosa, e acho que vai ser massa, assim. Eu estou também trabalhando como arte educadora lá no museu, no Mamã. Aí, às vezes, a gente já teve contato com as crianças, com a oficina e tal. A educação é algo que latente, assim, dentro de mim. E eu estudo licenciatura, né? Aí eu acho que é massa, assim. É isso. Rui, seu mic tá mudo. É verdade, desculpa, obrigado, Luís. Não, estava dizendo, Sofia, se tu quer contar um pouquinho só para nós, rapidinho, a ideia do filme, do projeto que tu quer propor. Aí a proposta, no caso, foi gravar, né? Fazer um trabalho audiovisual sobre um trabalho, sobre uma oficina, execução de uma oficina, mas dentro dessa narrativa, fazer quem são as pessoas que vão estar ali, né, dentro da oficina, tanto a história do educador e a história do educando, assim, e trazer, né, de onde ele vem, trazer a memória, né, a questão das historicidades. Eita, tá descarregando. Me dá o carregador, por favor. E aí fazer todo esse trabalho também mostrando como se produz uma oficina, então, mas trazendo esses aspectos e um debate, né? Um debate que vai estar em volta à memória. Eu fiquei pensando na possibilidade de ser um trabalho de arte e educação, assim, visual, pode ser sonoro, pode ser audiovisual, ainda não sei qual vai ser a oficina, nem quais as discussões, assim, uns entrelaces na minha cabeça, mas tudo pensando nas práticas educativas, né? É basicamente isso.
Massa, massa. Alguém mais? Gabriela, Gabi, não é? Que também é de Jardim Atlântico. Se quiser, se tu topa, Gabi, pode ser tu? Pode sim. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela. Adorei conhecer teu trabalho, tão perto eu não conhecia, mas eu já tinha visto a frase, assim, com algumas camisas por aí, Olha que massa, muito massa. Eu sou a Gabriela, eu trabalho entre dança, teatro, performance, né? Trabalho como atriz, como performer, como dançarina, também na área de figurino. E aí eu tenho investigado essas relações entre ecologia, performance, ecoperformance, né? E dança contemporânea e tal. E nos últimos anos eu tenho investigado a possibilidade de compor também, né? A partir da memória, da imagem, da sensação, pensando isso em dança, né? E aí tem um processo que se chama Sopro d'Água e que acabou me levando cada vez mais por essas questões de conflitos ambientais e conflitos a partir dessa relação da água, e que surgiu e que está surgindo, né, outro processo de criação, que aí eu estou propondo discutir aqui, né, que é o Catando Memórias de um Ex-Rio, e que seria a partir da história, das memórias do Rio Fragoso, mas também dessa complexidade, né, dos rios da região metropolitana do Recife, visto que, né, é uma região, assim, permeada por vários rios, mas todo esse processo de urbanização, né, a galera se afasta, né, desses rios e o rio começa a ser um problema, né. E aí o Rio Fragoso, em especial, me interessa porque eu moro às margens do Rio Fragoso, né, então, assim, há 20 e poucos anos eu moro aqui, e aí sempre foi um lugar, né, de conviver com essas enchentes, mas nos últimos 8 anos, quando foi feita a canalização do rio, que não houve nenhuma uma análise técnica, foi só, nunca perguntaram para a gente o que é que a gente queria e tal, e tiraram várias pessoas ao redor do rio, né, todo esse processo, tem gente que não recebeu casa ainda, e se a pessoa anda aqui, concretaram, né, a lateral, embaixo do rio, enfim, todo um processo socioambiental, né, e não se fala sobre isso, e as enchentes pioraram, e depois, quando terminar, as enchentes vão piorar, enfim. E aí me interessa muito lidar com essa memória, investigar essas relações, mas de uma compreensão entre criar um documentário performativo, né? E aí esse entrelaço em documental e ficção me interessa bastante, né? Também criar ações performativas ao redor desse rio, né? Ter realmente dessas imagens, tanto de arquivo quanto de entrevistas e tal, e depois criar essas performances com bailarinos, performances, enfim, ao redor desse rio, como modo também de capturar como modo de dialogar, né, esse documental e ficcional e performativo e a memória que acontece ali, né, enfim. E aí eu tenho me interessado por isso, assim, né, também de pensar essas mobilizações sociais, né, de algo que está acontecendo nesse momento e que é bem grave aqui em Olinda, né, essa relação, e pouco se fala, pouco se importa, mesmo, enfim, ficou tudo desertificado, a galera que é pescador hoje mesmo estava vendo, caramba, a galera tendo que escalar, assim, sabe, o concreto, aí depois um senhorzinho, aí depois tentando sair para dentro do rio, e assim, é isso. Então, Gabi, até te estava falando, eu estava procurando aqui um dos filmes de ficcionalizar que nós fizemos, é exatamente sobre esse tema das enchentes, mas no caso do Rio Tejo-Pió, que fizemos com o coletivo envolvendo também pessoas que sofriam dessas enchentes. E realmente é incrível como é que um tema que afeta tanta gente, não é tão pouco falado. Então, olha só, que importância massa, meu, muito legal essa ideia,
e também, claro, toda essa conexão com a ideia da ficção que tu trazes, da performance, que na nossa experiência tem-nos trazido essa potência de tornar a mensagem ainda mais forte, não é? Ainda mais intensa, que possa ser mais apelativa para quem a vê e tenha ainda mais impacto. Então, bem legal, muito legal, Gabi. Continua, porque muito, muito importante essa ideia. Beleza? Quando puder Massa. botar o link. Vou botar agora mesmo aí. Vamos passar à próxima pessoa. Alguém topa aí? Calor Pacheco. Um momento, eu também preciso ser uma das últimas. Boa noite, Rui. Eu estou desembaraçando o cabelo, já volto. Tá, pronto, então vamos. Acho que eu poderia. Ok, Filipe. Força. Tá. Não sei se já ligou a câmera aqui. Pronto. Meu nome é Felipe, eu sou do bairro de Santo Amaro, no Recife. Eu componho um coletivo que se chama Cinenciar, que é um coletivo de cineclubismo, e a gente vem produzindo, né, audiovisual e trabalhando com comunicação local mais recentemente. E aí, o meu projeto, né, que eu submeti, ele fala de Bia, que é uma matriarca de 76 anos, que ela tem esse cotidiano dela abalado pelo novo coronavírus, né? E aí ela vai buscar esse refúgio no seu quintal, que é o Quintal Verde, que dá título a esse projeto. E o que acontece? Esse filme, ele parte de um desejo meu, que é algo que não necessariamente vai estar no contexto, assim, do universo do filme, né, no contexto do universo diegético, mas que é uma força, assim, que me impulsiona para produzir, que é uma vontade de refletir acerca dessa relação, digamos, homem-natureza na periferia, né, no sentido de que o bairro de Santo Amaro, e não especificamente, né, não é algo exclusivo, ele é um bairro extremamente desarborizado, né, mas que esse verde está sobretudo nesses quintais, né, que são gestionados por essas mãos femininas e etc. Então, é uma reflexão sobre isso, né, e que esses espaços, eles cumprem a função, né, medicinal e nutricional e até espiritual. E, por outro lado, é também uma reflexão acerca da ancestralidade indígena, assim, né, e da presença, no sentido de que essas relações, né, partem de uma outra tipo de perspectiva, né, no sentido, assim, da cosmopercepção, do perspectivismo, né, que é colocado, por exemplo, pelo Eduardo Viveiros, né, o antropólogo, quando ele trabalha com os índios amazônicos. É um conjunto de percepções, de relações de se relacionar, de formas de se relacionar distintas, né, então é uma vontade de refletir sobre isso, né, no sentido de que talvez, na minha concepção, esse seja um dos grandes dramas, assim, do contemporâneo. Tem as questões próprias da luta territorial, que está muito ancorada nisso, né, mas tem também o fato de que a maior parte dos indígenas, boa parte, né, estão em contextos urbanos, estão em contexto das periferias, e então parte um pouco desse desejo, assim, né, no geral. Muito massa também, Filipe. Bem interessante, bem interessante. E aí em Santo Amaro tem várias pessoas atuando também, não é, Filipe? Tu se articula com elas, como é isso? Exatamente, então, a gente vem produzindo mais recentemente. Como eu tinha falado, eu coloquei esse projeto do Quintal Verde, que é um projeto mais particular, assim, mas atualmente a gente está, inclusive, né, que vocês ficcionalizaram também, então a gente foi contemplado pelo edital, como é o nome? Da Marco Zero Conteúdo, junto com Território Vivo, isso. Território Vivo, e a gente está terminando de produzir um documentário que vai falar um pouco sobre o contexto de especulação imobiliária e regularização fundiária no bairro de Santo Amaro, relacionado ao plano específico de Santo Amaro Norte, né, e aí está, basicamente, do bairro de Santo Amaro, eu e a Erlânia participando, e a gente entrevistou ex-estudantes, né, da escola Miranda Mandaré, que foi a escola fechada, que a escola ficava localizada para onde está direcionado o projeto, né. E a gente também, como eu falei na atividade anterior, a gente acabou de ser aprovado no microprojeto para produzir a Mostra Santo Amaro de Audiovisual, e aí a gente já vem fazendo esse trabalho de cartografar esses sujeitos locais que têm produzido, enfim, porque esse vai ser um pouco o caráter, assim, da mostra.
É massa quando as coisas também se vão juntando, não é? E vão criando um monstrinho, não é? Muito legal, parabéns. Massa. Quem vai seguir? Eram? Sei eu agora. Tu agora? Massa. Claro, calor então. Boa noite a todos que estão aí, já dei boa noite, mas repito pessoalmente. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Massa. Como a gente já começou ontem, o pessoal que eu não conhecia, eu já conhecia um pouquinho, alguns eu já conheço há um tempo. Falei até do meu projeto também ontem. Eu posso tentar falar mais um pouco, acrescentando novas perspectivas. Que eu vinha dizendo que ele faz parte de uma construção de uma série que tem algumas partes. Aí eu vou tentar realizar a terceira parte dessa série. É um trabalho que normalmente eu estou no lugar de direção e de performance também, e esse trabalho em específico vai dizer respeito, de um lado, a maternidades e, de outro, a sexualidades e as imbricações entre essas duas questões, que é totalmente interligado, na verdade, mas com um olhar muito próximo sobre as mulheres que trabalham cuidando dos filhos alheios há séculos, e como isso acaba também entrecruzando minha própria trajetória. Só que, de um lado, tem uma pesquisa em arquivos, que eu já venho fazendo há algum tempo, sempre assistindo coisas, e quando tem a ver eu salvo, desde as questões da época colonial, né, com as amas de leite, até como a gente vê hoje em dia essa maternidade preta e indígena, muitas vezes espoliada. E aí eu gostaria de juntar esses arquivos, de um lado, que alguns arquivos eu ainda tenho que procurar, são mais antigos, que seriam das publicações de jornais mais antigos, com os anúncios, né, de comercialização das amas de leite, e, do outro lado, como a mídia retrata, né, as babás, não só a mídia no sentido a ficção, né, as novelas, mas também o jornalismo, enfim, fazer um apanhado geral. Tenho me debruçado nos últimos anos a tentar trabalhar filmes através da montagem, né, os arquivos, os meus próprios arquivos e arquivos outros, que eu posso achar por aí, e uma ação de intervenção urbana na rua, porque essa história ela surgiu no contexto de uma residência artística, né, do Museu do Sexo das Putas, em 2016. De lá para cá eu fiz 4 partes, uma relacionada à boca, outra relacionada à buceta e outra relacionada ao cu. Essas relações que atravessam o meu corpo, ficou faltando os seios, e o seio de um lado tem uma sexualização, e do outro lado também tem a questão da maternidade. E aí eu fico imaginando uma ação na rua, que eu já pensei em fazer de 2 formas. Uma, eu pensei em instalar numa vitrine de uma loja de roupas, no manequim, porque eu gosto de fazer algumas gambiarras, como botar o webcam dentro do vaso sanitário, botar câmera no ventilador. Gosto de fazer esses objetos também no meu trabalho em artes visuais. Aí eu imaginei ou colocar numa vitrine um sistema de líquido em que os mamilos de uma manequim jorre de um lado um líquido branco e do outro lado um líquido vermelho, e registrar ações na rua. Então, às vezes, a forma como eu tento abordar não é tão objetiva, né? É bem subjetivo, e junto com os arquivos que acabam completando a mensagem. Ou eu faço isso e vou estar filmando, porque sempre é um dilema entre performar e poder filmar e poder dirigir, não sei. Ou eu posso, por outro lado, sei lá, armar uma barraquinha de café e oferecer leite, e aí alguém quiser leite, aí, tipo, tiro leite do peito. Só que eu já tentei algumas vezes fazer leite sem menino, não dá muito certo. Mas, e tudo isso são os desafios que a gente encontra
Tem um amigo meu que é pai solo e ele teve que amamentar a filhinha dele e ele instalava uma sonda no mamilo masculino dele e tal, para que ela conseguisse mamar, porque a mãe dela tinha morrido no parto e tal. Enfim, eu estou entre esses dois lados, assim, da intervenção urbana e performance e das imagens de arquivo. Salomão tinha comentado ontem, né, sobre personagens possíveis, sobre se eu entrevistaria babás, amas de leite que existem até hoje. Talvez possa usar isso em off, não sei, porque isso vai, no final, encaixar com as outras 3 partes da série que até então não contam com outras... documentando entrevistas, nem conversas. E aí eu estou encontrando um jeito de, quando eu conseguir finalizar essa outra parte, né, vou ter as 4 partes, eu vou fechar num curta, e estou nesses desafios. Aí o projeto é difícil de ir para frente, às vezes, por causa da temática, de toda a censura que existe na nudez na arte, e também tem o tema da violência, eu já fui muito interpelada por tratar temas violentos. Só que uma coisa é um diretor que falando de uma outra realidade, e outra coisa sou eu mesma, falando da minha própria violência. Tem uma diferença disso, de você colocar uma mulher para ser estuprada na frente da tela, sendo um homem branco, cis, hétero, e outra coisa é eu falar diretamente sobre violência sexual passada por mim, ou sexual, ou do machismo mesmo, enfim. Então, eu só quero conseguir explicar e traduzir tudo que eu vim pensando nos últimos anos, para compartilhar principalmente com a juventude, numa perspectiva de educação sexual e artística, onde a gente pode também pensar não só a linguagem audiovisual, como as artes visuais, por meio da performance. É por aí, mais ou menos. Moro em Camaragibe, fica a 13 quilômetros do Recife. É isso. Massa, Carlota, legal. E, acho que há 2 coisas aí bem importantes. Uma é tu ter já essa ideia da difusão, não é? De como poder exibir aquilo que vais produzir. É muito interessante me ter esse momento final já na cabeça, para realmente esse é o sentido da coisa, para poder a mensagem chegar na juventude onde tu queres e que isso possa ir transformando nas cabeças. E outra coisa que remete também com esse outro ponto que eu falei inicialmente, que queria abrir à discussão, é relacionada com a pesquisa, não é? Com os arquivos que tu, muito provavelmente, encontras nada ou quase nada de material sobre o tema que tu queres pesquisar, produzido por gente da periferia, por gente preta, por gente indígena. Então, se calhar, a leitura de arquivos que se tem já é uma leitura de branco, com a possibilidade de tu teres a crítica em cima. Mas daí, então, a importância de realmente todos vocês conseguirem produzir, porque é muito importante produzir para poder criar essa memória coletiva, para que num tempo mais futuro alguém possa querer fazer uma pesquisa sobre determinado tema e encontre essa possibilidade de ter a voz da periferia também presente. Então é muito importante, que cada um de nós consiga ter essa força para, de alguma forma, conseguir concretizar os desejos que nós temos dentro e que possam vir a provocar essa transformação individual de outras mentes e também essa possibilidade mais alargada de transformação social. Provavelmente a partir de onde nós estamos a atuar, na nossa comunidade, e a partir daí irmos conseguindo nos articular para podermos provocar essa transformação social mesmo. Então é muito importante realmente conseguir produzir, apesar de todas as dificuldades que existem, porque para conseguir fazer um conteúdo massa hoje em dia, é foda, custa grana, ter uma câmera legal, então é isso.
É preciso nos articular, primeiro para conseguir algum equipamento ou articulado com outros coletivos de periferia, ou bater aos amiguinhos brancos dos editais que possam emprestar equipamento, e conseguirmos produzir esse conteúdo para que as ideias não se percam e realmente se consiga ir criando essa memória coletiva, que é muito importante para a transformação de todos. Massa. Tinha gente ainda que estava aqui, estava Heron ainda, não é? Para apresentar. Pedro, quem topa? Eu já posso falar, Heron, Rui. Tudo bom? Boa. Tá meio sem luz, porque eu tô ainda no trânsito aqui, mas dá para ouvir legal? Massa. Está massa a ideia do... Mas estás parado, não estás, Heron? Tô no trânsito, mas dá para falar, que eu não tô dirigindo, não. Massa, então vai no movimento. Boa noite a todas e todos. Eu venho da periferia do Ibura, mas hoje em dia eu moro em Olinda, em Ouro Preto. Inclusive, Gabi, eu quero muito dialogar com você, porque o rio que você fala nasce aqui do lado, né? Nasce praticamente no quintal, e quando você fala das conexões afetivas, isso me interessa muitíssimo. Mas eu venho do teatro originalmente, mas tenho um diálogo muito estreito com o cinema e com os quadrinhos na minha pesquisa. E esse trabalho em especial, Recife no Ar, é um recorte sobre... E quando você fala ficcionalizar, me interessa por demais, que eu sou roteirista e a ficção está muito presente nesse contexto de criação. Então eu quero retratar essa noite boêmia do Recife, sob a ótica de 4 personalidades da noite, boêmios, mulheres que trabalham na noite, homens que trabalham na noite, e conectados com a periferia de onde vem, a partir do poema Marinheiro, de Fernando Pessoa. Então, retratar essa boemia noturna do Recife, sob 4 olhares, mas de ontem para cá, muitas ideias surgiram a partir de algumas provocações. Então, já penso não mais em fazer live action, que era a ideia inicial, mas de fazer emotion design mesmo, e ao mesmo tempo juntar com fotografias históricas, a partir de uma provocação de Bruna hoje, a partir de uma fala de Sofia, que conhece uma professora que estuda a boemia, enfim. Então, é um trabalho que envolve quase uma animação a partir de fotos, mas ficcionalizando essa boemia noturna do Recife. A ideia inicial era um curta, mas começa a pensar numa minissérie em 4 episódios, onde cada um dos episódios conta um pouco do trajeto dessas pessoas indo para a noite, saindo de suas periferias, e tentar conectá-las no caminho, sabe? Uma personagem que está passando por um bar, e aí eu conto a história dela até ali, e paro ali, e começa a história de quem está sentado no bar tomando uma cerveja, e quando ele levanta e pega um transporte, eu conto a história do motorista, do táxi, do Uber, seja o que for, e a gente ir dialogando com essas conexões que a periferia, que a noite proporcionam. Basicamente isso. E é muito legal de perceber nessas conexões como as coisas de fato estão se interrelacionando, né? Esse depoimento da Calô é muito interessante. Eu vi o trabalho que ela postou ontem e como cada vez mais é fundamental discutir as necessidades afetivas, sabe? E isso, as suas violências sofridas, seus traumas e suas soluções. Eu acho que esse coletivo pode gerar muita conexão nesse sentido. Em suma, é isso, querido. Obrigado. Massa, Heron. Conta com nós, obviamente, e muito legal essa tua ideia também do Recife no Ar. Imagino que as 4 personagens que tu trazes são 4 personagens reais, não é? Inspiradas em histórias reais. Não é isso, Heron? A gente pode partir de histórias reais, né? Mas a gente pode ficcionalizar a partir dessa compreensão da noite boêmia que cada um de nós vive, né? E dessa relação com a periferia. Por exemplo, eu, quando morava no Ibura, já peguei muito Bacurau, que aqui é o ônibus da madrugada, e você saindo de um trabalho, de um bar, indo para uma parada de ônibus depois da meia-noite, às 2h, você consegue ver por ali de vida, e que ao mesmo tempo dão temas para roteiros muito dinâmicos e interessantes, sabe?
Eu acho que a gente pode partir, sim, depoimentos de pessoas reais, mas a gente entra na viagem poética de Pessoa, onde ele cria um mundo que vai se construindo cidade a cidade, rua a rua, sabe, pessoa a pessoa, e ao mesmo tempo o mar conectado com a terra, com o navio que parte, com o marinheiro que fica. Enfim, a cabeça não para de fervilhar de ontem para cá. Muito massa, muito massa. Também esse entusiasmo, não é? Instiga de nós termos sempre a ideia presente e ela sempre em processo de transformação, não é? Mas é isso, em algum momento era onde tu vai ter que juntar todas as pecinhas, não é? E nesse momento criar o filme. E aí... Exatamente. E como o meu processo parte da escrita, parte do roteiro, eu já estou pensando nas conexões e já estou pensando em como interrelacionar esses 4 universos. E aí compartilhar esse roteiro com as pessoas e, por exemplo, aproveitar a fotografia de PH que está aí e juntar com o traço rústico, quase grotesco da Sofia, que me interessa muito, viu, Sofia? Aquele traço seco, cru, mas poético ao mesmo tempo. Enfim, com a sutileza de Gabi, a sua relação com a água, com a experiência de Aurora na sua vivência de vida e de arte, enfim, tudo isso. Botei fé, não é? Na articulação, é isso mesmo, boa, muito massa. Legal. Pedro Henrique, PH, não é isso? Pedro? Aí, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu sou Pedro Henrique, né, PH, eu moro em Santo Amaro, pertinho aqui do 13 de maio. Sou fotógrafo e é isso. Na verdade, eu sou fotógrafo, sou fotojornalista também, enfim, tenho um trabalho grande aí nessa área do fotojornalismo, né? O meu projeto é isso, todas essas oficinas e todos esses debates, todas essas conversas. Eu sei pouco dizer sobre o que ele vai se tornar, se é um doc, se é uma série, enfim. Eu sei que a ideia é trazer as representações dos elementos da natureza através da fotografia. Surgiu com esse mote, com essa provocação. E aí eu escolhi trazer essa representação através do retrato, escolhi fotografar pessoas negras, né? Foi quando eu dei uma sacada assim que meu feed e meu portfólio tinha poucas pessoas negras fotografadas, e aí, não, vou fazer esse projeto exatamente para isso, assim. Fazer uma pesquisa, um estudo também com relação à fotografia de retrato com pessoas negras, e fui percebendo algumas dificuldades, mas enfim, a gente conseguiu fazer uma exposição desse projeto na Mimo, e a exposição em si não trazia tudo, né? Eu percebia que a ideia, o nome do projeto inicialmente chamava Multifacetadas, que a ideia era trazer justamente essa diversidade que é o povo negro, né? As diversas formas de cabelo, de boca, de nariz, enfim, para a gente desmistificar um pouco dessa história de quem viu todos, né? E só que a exposição, a mostra, ela não contemplava todos esses desejos que eu tinha, assim, de comunicar, né? As pessoas entravam na sala, que lindo e tal, mas a ideia não era para falar da beleza, era justamente para falar da diversidade, né? E dos afetos que podem surgir a partir dessas diversidades, né? E foi quando a gente teve uma ideia, juntei com o Manu Ferrão, que é uma estudante de cinema da ESO também, e com o Yadirê, que também é um estudante de cinema, e a gente decidiu gravar os depoimentos. Porque para a gente conseguir fotografar pessoas comuns, né, você precisa ter uma narrativa, uma historinha que envolva a pessoa, para que ela consiga trazer a expressão, por exemplo, do sorriso, do triste, do choro, do ar mais contemplativo, assim, aquela carinha de paisagem e tal. E aí a gente foi costurando uma trama para isso, e aí fez a relação com os elementos da natureza, né? Com o ar, com o fogo, com a terra e com a água. O ar, a alegria, o fogo, aquela raiva que manda para cima, que explode, que a gente quer ir para cima. A terra, uma tristeza, e uma raiva também, mas uma mais melancólica, quando a gente não tem muito o que fazer, a gente só sente, né? E o mar, como essa água, como essa coisa mais profunda, mais densa, né? E aí o projeto ele tem basicamente 4 fases. A fase que a gente já começou a fazer, que é a fase dos depoimentos livres, que aí a gente convida pessoas, né, autodeclaradas negras,
para falar um pouco do que deixa elas tristes, o que deixa ela feliz, o que deixa ela relaxada, contemplativa, o que deixa ela mais melancólica. E aí, nessas falas, eu percebi que tem coisas que se assemelham, que são comuns. Por exemplo, a necessidade que as pessoas têm de impor poder e controle e força sobre nós, sobre nossos corpos, né, sobre nossa vida, a negação de determinados espaços, né, ou a aceitação, quando a gente chega no espaço que a gente vê a gente lá, eita, como eu me sinto bem, relaxado, o oposto disso, enfim, algumas coisas foram se repetindo, e a ideia é que a segunda fase seja uma gravação de depoimentos do que eu chamo de especialistas, que são pessoas que vão dar um pouco da costura disso, né, falar se realmente existe essa relação, em como mesmo, por quê, onde ela se localiza, e esses especialistas são pessoas, por exemplo, da saúde mental, porque a gente vai falar de afeto, são pessoas especialistas na questão de gênero, né? Esse debate da raça também é o central, e é nessa hora que ele aparece, na primeira fase, e as pessoas não têm ideia de que é um programa que é um trabalho que vai falar sobre negritude, sobre a questão racial, assim, eu não digo em nenhum momento, né? Mas ela percebe quando ela vê a equipe, a história, não fica evidente e tá tudo certo, né? E é isso, esses especialistas, e tem uma outra fase, que é a fase 3, que é gravar performance, né? Enfim, outras expressões das artes, como poesia, performance, desenho, dança, que é justamente essas performances que vão fazer a ligação dos elementos da natureza com as expressões, né? Com os afetos. Essa ideia, assim, acho que esse evento e essa residência, assim, tem sido muito bom. Inclusive, para a gente ficar nessa de repetir o que é o projeto, que é a partir que a gente vai repetindo, parece que ele vai tomando mais forma. Esse projeto está na fase agora de a gente fazer captação, porque tem alguns discursos e tem alguns sujeitos que eu quero, nesse depoimento livre, que não conseguiram chegar por conta própria, até a minha, assim, não conseguiram. A ideia... E aí precisa de grana, assim, para um Uber, sabe? Para um transporte, para um lanche, para alguma outra coisa, assim, porque são galera que estão normalmente em uma situação de bem vulnerabilidade mesmo. Então precisa de grana para isso. E é isso também. Um recurso, a gente tentou gravar, nessa história de tentar fazer com que tenha, a gente tentou gravar um primeiro especialista, só que aí no dia a luz não era suficiente, desligou, a câmera não tinha bateria e parou de funcionar, enfim. E aí eu parei e disse, não, recurso é uma coisa que é necessária para isso, e a gente está junto com a equipezinha aí tentando escrever para esses editais que estão abertos aí, né, do SIC, do MIC, e é isso. Legal, é isso mesmo. Estás vendo a partir de uma ideia, não é? A partir das fotografias, como se foi gerando tudo isso, não é? O filme, já a performance, todo esse conteúdo intenso, não é? E problemático, não é? Ou seja, que já se criou toda uma narrativa aí, de certa forma. E o que mais me encanta disso tudo é justamente esse processo, né? De como as coisas vão tomando forma e ganhando novas significações, assim, ao longo do tempo, né? Do tempo que vai passando. É uma coisa que eu não disse ainda, mas que eu acho que é importante, assim, que quando você começa a lançar a ideia e começa a executar partes do projeto, começa a criar expectativas nas pessoas, né? As pessoas começam a lhe cobrar e você, além do processo criativo que está em curso, ainda em andamento, você precisa ainda dar uma satisfação, né? E as pessoas querem ver a foto, querem ver, enfim. E aí acaba que a gente fica muito ansioso, querendo que a coisa ande, né? E aí eu estou nesse momento agora de captação, de buscando grana para fazer um primeiro corte, assim, exibir alguma coisa, fazer um primeiro momento de exibição e das pessoas se verem, e até entender também o que é que pode gerar disso, né? Porque quem sabe nesse momento o projeto já não ganhou outra cara, assim, né? Do que mudou de lá para cá, enfim. O que eu acho massa é essa capacidade de dialogar pessoas e ouvir pessoas negras falando sobre afeto, provocando as pessoas a falar. Muitas vezes nem tem muito bem isso pensado, formulado na cabeça, mas aquela roda de diálogo, a câmera, as pessoas ali com essa ideia de conversar sobre isso, provoca a galera a refletir sobre isso também, dá uma fortalecida, assim, na moral, sabe? Na estima das pessoas. São todos resultados de ver esse negócio caminhando, assim, são resultados que eu percebo que estão sendo possíveis, né? E aí eu não estou muito bem ligado no que vai se tornar no final isso tudo, mas o processo em si me encanta muito, é muito rico viver isso aqui, tudo isso, inclusive essa aula, essa galera maravilhosa aí, essas trocas, aí saíram, tô aí, enfim,
Estamos juntos. Mas olha uma coisa, PH, para nós que estamos fazendo, produzindo, filmando, criando, nada é mais prazeroso que o processo, não há dúvida nenhuma, porque é isso que nós gostamos de fazer e ver como tudo se vai transformando, como as ideias todas se vão mudando, como as coisas se vão juntando, é isso que nos fascina. Mas existe realmente essa necessidade do retorno, um pouco o que tu falaste, da obrigação moral, primeiro, de já retornarmos o conteúdo que criamos às pessoas que participaram, não é? Legal, meu, saber que é isso, mas tentar ir mais longe, porque a importância da difusão, da exibição, é que vai provocar essa possibilidade de transformação social. Então é bem importante nós podermos sempre pensar neste outro ponto, que a grande maioria de nós, quando temos o entusiasmo de ter uma ideia que queremos ver concretizada, não pensa nesse último passo da exibição, da difusão, e muita coisa se confunde e se perde sem possibilidade que haja várias pessoas a terem acesso a esse conteúdo e que realmente a sociedade se vá transformando pouco a pouco, não é? Porque nós ainda estamos num passos muito atrasados, meu. É foda, é por isso que é muito importante nós produzirmos e passarmos isto cá para fora para ver se a informação que nós damos consegue contribuir para essa transformação social que nós queremos. Então temos sempre que pensar nisso. E pensar nisso também obriga-nos a várias coisas, porque, por um lado, existe a necessidade financeira e nem todos os trabalhos de periferia têm isso, não é? Existe o reconhecimento, se é o caso, mas muitas pessoas também é importante terem o reconhecimento, que inclusive está ligado com o tema financeiro. E então, que confusão é que normalmente acontece, é que as produções da periferia acabam por ou não serem exibidas, não serem difundidas, ou então acontecer em lugares do centro, não na própria periferia. A própria periferia acaba por ser esquecida nesse processo de difusão. Então, na melhor das hipóteses, quando o trampo sai fino, na melhor das hipóteses é isso, meu, conseguimos exibir no São Luís, uma exposição, tu falaste de uma exposição, PH, tu fez a exposição onde? Desculpa. Essa exposição que tu contasse? Foi uma galeria da universidade, da faculdade que eu Estás vendo? fiz a graduação. A galeria da faculdade é massa fazer, sempre é importante poder estar realmente nos lugares e estar presente em lugares onde normalmente não se está, é muito importante, mas não podemos esquecer a periferia, meu. Nós estamos a produzir a partir dela e é principalmente ela que também tem que ouvir a nossa mensagem, que é essa mensagem da periferia por ela própria, porque a periferia hoje em dia ouve principalmente a mensagem dos outros, não é? Das violências, de todas essas, sei lá, eu não entendo desses programas, mas que a própria periferia assiste. Então é muito importante haver essas ideias. Eu há pouco tempo estava conversando com uma galera de São Paulo, meu, e principalmente para estes tipos de trampos mais visuais, como as fotografias, por exemplo, mas também poéticos, a ideia da videoprojeção, está muito presente esta ideia de poder difundir um trabalho audiovisual a partir da videoprojeção, que encaixa também perfeito com performances, danças, e então conseguir ter esses meios, projetar com certo impacto, já implica mais uma vez ter essa dificuldade de ter um equipamento mínimo, mas cada vez mais vamos conseguindo conversar com uns com o outro e ter esse equipamento e saber que a nossa ideia é projetar lá na periferia, meu, pôr as mensagens a rolar lá na favela, meu, nas casinhas que se vão construindo, meu, e nós estarmos lá presentes, meu, é muito importante nós pensarmos nisso. Entrou, entretanto, o Tiago Honorato. Tiago, bem-vindo, boa noite.
Nós estamos a fazer uma pequena apresentação de cada um, Tiago. Se tu topar aí, chegar-se aí, contar um pouco de onde é que tu vives, se tu atua em algum coletivo, como é que é o projeto que tu queres compartilhar e trazer. Então, eu sou o Thiago, eu moro em Paulista, eu sou formado em produção fonográfica e toda a minha relação com audiovisual é muito mais a questão de áudio, né? Questão de dublagem, de foley, de paisagem sonora, de produção de trilha. E meu processo criativo no audiovisual, geralmente ele começa a partir de uma trilha. Eu produzo trilhas e dessas trilhas eu vou pensando em coisas e começo a juntar com as imagens e acontece. O projeto que eu estou pensando e quero trazer para o pessoal é uma trilogia que eu tinha elaborado, que é baseada na obra do Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, que seria Inferno, Purgatório e Paraíso. Que, sei lá, poderia começar pelo inferno, que seria tipo à noite, um ambiente som alto, o pessoal chapado, conturbado, com a cabeça aperreada. Aí depois, amanhã, seria o purgatório, que seria a pessoa acordando e tendo que trabalhar, a rotina, ônibus lotado. E inferno seria tipo à tarde, algum ápice, algum plot twist aí que eu preciso elaborar melhor, mas que acabasse de uma forma não tão legal. Mas, enfim, isso é só uma ideia, mas a minha intenção aqui na residência é muito mais poder colaborar com as pessoas, porque eu estou buscando essa experiência, assim, de poder trabalhar com pessoas fora do meu nicho, assim, porque o meu nicho é muito mais de produção musical, eu trabalho com rap, minha parada mesmo é produzir rap. A gente tem o Imaginária Company aqui, que é o meu estúdio, que a gente recebe uns artistas, assessora a galera, e a gente tá pensando em expandir mais, assim, sair mais dessa onda só de videoclipe, sabe? Mas, enfim, é basicamente essa, assim, por alto a ideia é essa. Massa a instiga, Tiago. Até essa leitura a partir do som, não é? Que é uma coisa tão fundamental num filme. A maioria não tem, porque normalmente a construção sai a partir da ideia, do conceito visual, e acho que tu poder dar esse teu contributo a nível sonoro, não é? De desenho de som, acho que é bem importante porque pouca gente faz isso, na periferia principalmente, e então se tu tens essa ligação com o estúdio de música, bem massa. E tu já criaste a própria narrativa, tu já criaste a partir da ideia sonora, não foi isso, Tiago? Exatamente. Eu já tinha feito um trabalho com essa estética há um tempo atrás, e eu achei que ficou bem interessante, só que a gente não tinha trabalhado essa questão audiovisual. Aí meio que passou batido, sabe? E isso me deixou meio incomodado, porque eu acho que essa é uma ideia que, se for bem elaborada, pode, tipo, gerar uma parada massa. Então, Aí botei fé mesmo. Então, aí eu trouxe essa ideia mais uma vez e tô nessa onda de, tipo, criar umas paradas bem, assim, misturar trap music, que é música pop, sabe, com, sei lá, percussão de candomblé, de Jurema. Tem um projeto que eu tô fazendo agora, que eu tô produzindo, que é justamente isso. Eu faço um instrumental de trap, música eletrônica, e a gente tá gravando com um percussionista da Jurema, ele é lá de Olinda, e ele usa os instrumentos lá da religião, e a ideia é justamente fazer essa mistura, né, de ser local e global ao mesmo tempo, assim. Esse é o meu grande questionamento, assim, como é que eu posso falar com o mundo e falar com o meu vizinho aqui do lado da minha casa, sabe? É nisso que eu venho pensando há um certo tempo já. Muito massa, Tiago, muito massa. Parabéns aí pela instiga, vê-se. Boa noite, Tabata. Massa aí, tudo bem? Alô? Parou aí, não foi? Acho que perdeu a conexão agora mesmo. Não, para mim está funcionando normal aqui. Eu não sei se a Tabata está ouvindo a gente. Já está ouvindo, massa. Tabata, seja bem-vinda. A Tabata foi uma das pessoas que entrou em contato falando de alguns choques de horário. Não conseguiu estar com a gente ontem, chegou hoje. A gente está com o Rui já aqui fazendo uma rodada de apresentações dos projetos. Ele recebeu o material, claro, conhece os projetos, mas estamos dando essa rodada para instigar as conversas, só te situando.
Tu estás escutando, Tabata? Certo, obrigada. Estou escutando, sim. Não sei se vocês conseguem me escutar, porque meu som é meio estourado. Sim? Nossa. Tá bom, tá bom. Olá, olá, galera. Olá, Rui. Então, Tabata chegou tarde, mas é isso, cada um de nós foi apresentando-se um pouco e contar o projeto que gostaria de ser concretizado, assim, em resumido. Tu topa? Tá lá agora? Agora. Tem mais alguém para falar antes de mim, só para eu escutar um pouquinho antes de falar? Não. Já toda a gente fez essa apresentação. Então... Mas se tu quiseres esperar um pouquinho, nós vamos avançando e tu começa mais tarde, daqui um pouquinho. Tu prefere? Tá, não, é porque... Vamos lá. Eu devo falar de uma maneira bem resumida, né? Eu devo falar a sinopse? Isso. Tá. Apresenta-te só, diz-te de onde é que tu vives e como é que é essa história do teu projeto. Pode ser a sinopse, como é que tu gostaria que ele fosse mostrado. Bom, o meu projeto é o Labirinto das Nações, é um projeto de longa ficção, que conta a história, eu vou mudar o nome dela, de uma menina chamada Natália, que ela trabalha, são tempos pós-pandêmicos, né? Ela trabalha num parque de diversões, e aí, enfim, ela presencia um suborno no seu ambiente de trabalho e ela fica naquele impasse, né? Porque isso pode ter consequências mais graves, que é um problema que está com defeito, e aí ela fica naquela situação de não poder fazer uma denúncia, porque pode perder o emprego, mas ao mesmo tempo tem que se posicionar para que outras pessoas não se machuquem, e enfim, tá naquilo, e ao mesmo tempo no seu ambiente doméstico, ela enfrenta uma dificuldade de ter que lidar com o retorno da sua mãe para casa, que ela mora na casa da avó, sozinha, a avó faleceu durante a pandemia, e aí a mãe vive uma situação de violência doméstica e ela tem que lidar, né? Então são, enfim, dois conflitos, assim, né, dessa personagem, tanto no ambiente de trabalho quanto no seu ambiente doméstico, que ela tem que aprender a lidar com essa mãe e com esse conflito. E aí, enfim, existe uma dúvida de como, tipo, ao mesmo tempo, no trabalho, ela se conecta com mulheres que fortalecem ela no sentido de poder observar de uma maneira mais... de entender, né, de como ser mulher, como é esse ser mulher, o ser mulher da sua mãe diferente, e que, enfim, ela vai se elaborando para conseguir acolher esse lugar da mãe e também sair dessa situação de trabalho, que ela nem gosta, mas ela, enfim, trabalha porque precisa, né? É uma história, assim, bem sobre o entendimento do feminino, não é? De como ser mulher, tanto nessa condição de trabalhadora, né, quanto numa condição de compreensão do outro feminino, né, de um feminino que, sei lá, a mãe cometeu uma falha com ela, mas a mãe também é uma mulher, a mãe, enfim, também passa por experiências, aí é muito nesse lugar. O espaço é num lugar periférico, que acontece essa história? É no centro, é nos Coelhos. Nos Coelhos? A casa e o espaço de trabalho é um parque de diversões hegemônico, assim, é tipo Mirabilândia. Isso mesmo, Tabata, massa. Então, porque aqui os projetos que nós fomos contando, e pelo que eu tenho entendido, vocês já se conhecem de outras residências, não é? Que aconteceram previamente. Talvez tu, Tabata, não tenhas entrado, pelo que eu entendi com o Luís, mas a maioria da galera
já esteve também presente noutras residências e legal, porque também já apresentou o projeto e já foram criando-se algumas conexões. Essa é a primeira sala que eu vejo da residência, porque estou no corre de trabalho, aí, enfim, fica meio complicado essa semana para mim, mas eu consegui ver o começo da de ontem, a primeira hora da tarde da noite de ontem, né? Massa, massa. Não, é interessante porque, sei lá, por exemplo, Herão, me lembrando, ele já contemplou na ideia dele várias participações de pessoas que estão aqui neste grupo, não é? Então, como é que esta ideia da articulação nos pode ajudar a fazer aquilo que é o mais importante, que é poder produzir, porque aquela instiga, tu chegou tarde, Tabata, mas inicialmente eu falei um pouco dessa importância de realmente produzir, que a periferia possa produzir a partir do lugar de fala dela própria, não é? Porque há poucas coisas sobre a periferia e o que existe normalmente é contado por gente branca e versa sobre esses temas de violências e tudo mais. Então, como poder produzir, como poder criar essa memória coletiva, e um dos pontos importantes é esta ideia da articulação. Parece fácil de dizer e de falar, pode ser que realmente este instrumento virtual, estes encontros virtuais possam ajudar realmente a nós podermos ficar mais articulados, mas é muito difícil. Eu já moro aqui há 11 anos e vejo como é complicado que coletivos ou pessoas individualmente ainda talvez mais difícil seja, mas como é que é difícil que elas se possam conectar para poder trazer essa sabedoria da quebrada que tem a ver com a troca, não é? Com o compartilhamento das coisas, dos equipamentos, dos conhecimentos. É um pouco essa a importância de existirem coletivos em lugares distintos, mas que se possam ajudar em quebradas diferentes, mas que a partir destes encontros virtuais nos possamos conhecer e nos possamos ir entreajudando nas produções que cada um tem que fazer. Dentro também dessa perspectiva de inclusão, eu acho que normalmente parece que às vezes parece que somos muitos, mas na realidade somos poucos, não é? Quando chega o momento das eleições, e o que é que se vê, como nós somos poucos ainda. Então é muito importante também essa ideia de inclusão, de tentar fugir de alguns processos que normalmente estamos envolvidos. E às vezes é difícil mesmo, como mesmo da própria residência, não é? Que teve que haver pessoas selecionadas e outras que não foram selecionadas, não é? Mas o ideal é que possamos incluir todas as pessoas que estejam interessadas, a trampar nessa ideia de trazer produção desde a periferia, de que se cria memória coletiva com fala periférica. Então acho muito importante este ponto de articulação. O coletivo Ficcionalizar, que é esse que eu participo, eu mandei o link, mas vou mandar, também temos página de Instagram e essas coisas de Facebook e tal, mas pelo menos para fazer o primeiro contacto é massa, mas é isso, estamos dispostos a poder participar ou de forma coletiva ou de forma individual, porque as pessoas do coletivo também são de várias comunidades diferentes, que também temos essa instiga de nos juntarmos para podermos pensar como tornar a mensagem mais potente. Daí é que trouxemos a ideia da ficcionalização da realidade, da ficção, porque além de ser mais instigante para nós, ao momento de escrever a história, de filmar e tudo mais, pensamos que no momento de difundir essa mensagem, ela fica ainda mais potente, se for fantasiada, se a deixarmos poética, sem perdermos a realidade, porque a proposta é que realmente essa transformação social possa existir, e isso às vezes parece muito complicado, e é importante
que nós possamos também ter essa ideia do local, como o Tiago falou, bem presente em nós e bem local, porque é aquilo que nós mais sabemos. É sobre a nossa comunidade, sobre os nossos vizinhos, sobre nós próprios, a nossa história, trazer as nossas próprias histórias, no caso das vossas. É aí que nós sabemos nos manejar bem. Então é bem legal poder ter articulações para produzir ideias transversais, mas também essas ideias bem locais, como a que o Filipe trouxe, relacionado aos espaços verdes de Santo Amaro. Que interessante, não é? Que interessante, Filipe, se tu projetas o filme que tu vais fazer, se as próprias pessoas do bairro veem e recebem essa ideia, dessa mensagem de não ter espaços verdes no próprio bairro, e como isso pode ser transformador se conseguirmos juntar um grupo de pessoas, que também não precisa de ser muito, para poder passar essa prática, para poder, por exemplo, transformar um espaço abandonado numa área de lazer e plantada. E é isso que o cinema também serve. O cinema também serve para nos podermos juntar e nos podermos divertir um pouco na suadeira, no corre, mas tudo isso com essa última missão de podermos fazer essa transformação. A ideia da Gabriela, do Rio Fragoso, também fiquei bem impressionado, Gabi, muito massa mesmo. Toda essa dificuldade que cada um de vocês tem com esse processo de pesquisas pode ser alterado no futuro com toda a produção que agora pode estar sendo realizada. Então, é isso, é assim, essa ideia de poder fazer, que a Quebrada também sabe, uma das ideias que a Quebrada também tem para passar é fazer no mutirão. Às vezes não fica da melhor forma técnica, temos que procurar que fique, temos que procurar fazer com as melhores formas possíveis, com as melhores câmaras, com melhor captação sonora, para passar os conhecimentos uns aos outros, os nossos conhecimentos técnicos. A edição é um processo também bem complexo, mas hoje em dia já é possível. O Tiago, no estúdio dele em Paulista, ele já tem uma estrutura, de certeza, Tiago, não é? Que consegues contemplar isso de uma forma mínima, meu. Nós do coletivo Ficcionalizar também conseguimos, com o envolvimento do Carbonel, do Centro de Comunicação e Juventude, que também tinha as suas máquinas, os seus equipamentos, que às vezes estão até meio parados. Então podemos realmente nos ajudar. Fazer essa produção e depois pensar nessa ideia, nessa última ideia, que eu também queria que vocês não se esquecessem, que é essa ideia de difusão. E essa ideia tem que ser pensada já agora, porque ela pode trazer mudanças até no próprio processo que estamos a construir, na própria pré-produção, na construção do roteiro, já na própria filmagem. Outra ideia é que se nós estamos a produzir juntos, é muito normal que as coisas vão ganhando uma forma diferente daquela que nós imaginamos no início. E às vezes até nos pode criar alguma desilusão. Mas não, isso é que é massa, essa ideia das coisas estarem a transformar, e se é um coletivo que está fazendo, e um filme é muito difícil ser feito por uma única pessoa, porque é isso, pelo menos é preciso o cara que vai lá captar o áudio, não é? Então já vai trazendo ideias diferentes, e é o mais natural, é que realmente tudo se vá transformando durante o processo de filmagem, chega à edição, tudo se transforma, e ainda o pior é que é quando chega para passarmos a mensagem ao outro, se ele entender só metade dessa mensagem, já é massa, E é assim, nessa suadeira que temos que ir produzindo mais, e fazer esta articulação que nós estamos a fazer agora, um pouco empurrados por esta onda da pandemia e tal. A galera, os pirraios dos games,
já faziam isso, meu, não é? Todos os tutoriais que existem de Meets são os games que têm, meu. Os pirraios são foda também. E às vezes nós estamos aqui adultos, que somos todos nós que estamos aqui agora, com várias exigências, porque muitos de nós também têm famílias, meu, temos corres financeiros, meu, para fazer, não é? E está uma quantidade de juventude, de galera, meu, que está muito afim de fazer várias coisas, meu, e que às vezes nas periferias principalmente tem poucas oportunidades, meu, de poder fazer, porque é isso, não tem lugares de lazer, não tem espaços verdes, então poder criar essa ideia dessa plataforma de comunicação, de um coletivo de comunicação em que 2 pessoas, 3, 4 se juntam e conseguem produzir algo, é muito massa, meu. E às vezes é importante estarmos juntos, mesmo nessa proximidade do bairro e da quebrada, sei lá, a Sofia e a Gabi estão juntas em Jardim Atlântico. De certeza que vocês podem unir esforços mais facilmente, não é? Então, além de tudo aquilo que nós queremos fazer, de todas as lombras, pensar nessa ideia da proximidade, porque a mudança também está muito próximo de nós. Podermos fazer algo pela nossa envolvente. Acho que me entusiasmei também mais um pouquinho, meu. Não sei, eu queria abrir a ideia, se alguém quer também passar alguma mensagem sobre estas informações aí. O que é que vocês acham? Luís, tu está aí na mediação. Eu já apareci aqui para dar uma instigada também, porque são conversas que me instigam muito, né? Todas essas que estão rolando aqui. Até comentei aqui no chat que eu estou cansado de aprender a editar, a usar programa de videomap, a usar Resolume, com as crianças de 10 anos de idade colocando tutoriais na internet, compartilhando conhecimento. E isso é muito forte, assim. E essa articulação que a gente está fazendo nesse momento já mostra, né, desde do início dos encontros, a gente tem visto o quanto as peças vão se encaixando, enquanto a gente já abre possibilidades. E, na verdade, eu abri esse parêntese aqui para falar do pegar esse gancho, quando você falou do Carbonel, do CCJ, e o quanto já acontece esse intercâmbio de serviços, de instrumentos de trabalho, né, de meios de produção, de equipamento, que tudo isso é muito importante. E a ideia é que esses coletivos todos, eu repito o que eu falei no momento que a gente estava com a Bruna, né, tanto o pessoal da Pajeú, como o Ficcionalizar, como o CCJ e todo mundo que está aqui, a ideia é que realmente a gente consiga fazer nossos perfis e se articular de uma maneira mais direta e constante na plataforma audiovisual.ong, né? Aí uma prova disso, eu vou colocar o link daqui a pouco, é o Periferia Comunica Periferia, onde a gente, que foi a primeira ação da plataforma audiovisual.ong, né, uma ação na qual a gente conseguiu articular o Coletivo Caverna, a Angola Filmes, o Coletivo Mangue Crio e o Coletivo Roda Fita, que são 4 coletivos que produzem audiovisual nas periferias para fazer essa campanha em combate à Covid-19, né, com informação da periferia para a periferia. Acho que é mais um exemplo do quanto essa articulação de fato pode funcionar, e esses locais de fala que o Rui está trazendo são tão importantes, tão fundamentais para a gente firmar os laços dessas redes, né? Acho que era essa contribuição aí que eu queria dar nesse momento, assim. E, claro, lembrar também que as inscrições estão abertas e o espaço está completamente aberto agora para quem quiser se colocar, para quem quiser provocar, empurrar alguma dúvida, enfim. Se possível, eu queria falar, calor. Massa. Posso? Então, eu vinha refletindo muito sobre isso também, sobre
que o conteúdo que é sobre a periferia, ou mesmo que é realizado na periferia, que ele ganhe escoamento nesses lugares, né, que na verdade é onde tem maior escassez de equipamentos de cultura. Agora a gente tem aí, né, o Fucultura tem as políticas de incentivo ao cineclubismo, que acaba dando uma impulsionada, mas eu vim percebendo muito que é muito pouco, né, o escoamento das produções, e sempre esbarrava com isso, até porque, como eu trabalhava com produções maiores, assim, tipo a série Bia Desenha, né, que foi muito trabalhada aqui, assim, o roteiro, e no final das contas ela não só veio passar aqui um bom tempo depois. Então eu ficava refletindo sobre isso. Aí quando eu comecei a fazer os primeiros filmes, eu até contei, Rui, na conversa de ontem, ele chegou num formato que eu acho que não era um formato que estava pronto para todos os públicos. Alguns públicos, sim, dava conta ali, e outros públicos seria necessário repensar o formato. Aí, numa dessas, a gente exibiu uma das partes da série no Cineteatro Bianô Mendonça Monteiro, né? Que é um equipamento cultural aqui de Camaragibe, que é importante demais a gente se apropriar dele, que ele tem mais de 300 lugares e tal. Inclusive, um filme do Ficcionalizar passou aqui na Mostra Periférica em 2017, foi massa. E quando a gente passou o filme para a educação de jovens adultos e adultos, eram mais idosas, idosos, enfim. E aí o pessoal saiu todo da sala quando viu a palavra punheta, sabe? E aí eu me comprometi com a professora, desde então, de procurar voltar para a comunidade daquela escola. Inclusive, tinha uma das escolas que é aqui do meu bairro, que estava lá no Bianô, na Vila da Fábrica. E aí, cada vez mais, esse processo, né, é longo, já fazem 4 anos, e que eu venho vendo formas, primeiro, de resolver com o meu próprio processo criativo, que é também um processo de cura, mas que essa cura também se reverbere com meus semelhantes, minha comunidade, minha vizinhança, que determinadas reflexões críticas que eu acessei, que outras também possam ter acesso, e minha dedicação é conseguir fazer essa ponte, de certa forma, entre esses conhecimentos, que são libertadores mesmo, assim, a luta antirracista, a luta antipatriarcal, né? O meu trabalho vem falar sobre indústria, né? Indústria cosmética, sobre violência obstétrica, saúde pública, questão do aborto. E aí eu queria muito, a minha intenção final é isso, quando eu for conformar esse curta, que teve aprovação no microprojeto cultural. Então, essa residência está sendo muito importante, porque o microprojeto não contemplava essa terceira parte, já é mais para editar e finalizar. E aí eu quero, fechar um curta e ter atividades formativas aqui na minha comunidade, que, na verdade, desde 2016 também eu comecei a pensar um centro cultural, está cada vez mais formatado, a gente já conseguiu fazer cineclubes, oficinas, só que teve a pandemia, aí a gente vai retomar. E aí, no microprojeto, além de exibir o filme na comunidade, e que é foda, né, porque, sou eu e várias gerações da minha família estão aqui, assim, nas últimas décadas, então, falando sobre sexualidade, que é um tabu da poxa, e, além disso, oficinas de vídeo, de vídeo, no caso, de edição de vídeo, de edição de som e de roteiro, para que eu consiga também, em outras oportunidades, ter profissionais daqui, da comunidade, nas próximas produções audiovisuais, sabe? Meio que fomentar a cadeia produtiva aqui também. E aí é isso, vocês podem também seguir lá o Instagram, a Casa de Dona Arlinda, vai ser divulgado lá. É mais ou menos isso, assim, várias frentes, né? Tem a frente do processo criativo, a da produção mesmo, e justamente desse escoamento, e ainda o processo formativo, né?
que é muito massa, assim, pensar, tipo, vou pegar um recurso e esse recurso vai ser utilizado com as pessoas do meu município e que vai ser exibido aqui, que aqui o cinema está fechado, mas a gente pode fazer um cineclube. É muito, muito especial fazer dessa forma, assim, e vem dando certo. Eu fiz um filme recentemente com o edital Cultura em Rede do Sesc, tinha uma equipe técnica, mas eu ainda consegui agregar algumas pessoas que tiveram aqui presentes, tipo, para pintar a parede da casa, para poder ter esse cenário e tal, e depois pegar essa grana e conseguir repartir. Isso é muito, faz todo sentido. Enfim, porque a gente chega às vezes numa zona de conforto profissional por já ter alguns acessos a trabalhos e tal, mas nem sempre é assim, a onda sobe e desce. E a gente pensar naquelas que ainda estão no início do percurso, né? Como a juventude, que muitos deles, tipo, eu já passei, né, por isso, assim. E hoje é muito interessante estar com as pessoas que têm 10 anos a menos que eu e tal, e compartilhando saberes, assim, o tempo todo, né? Tipo, a sua louca que fica dizendo, ó, se liga no cadastro cultural, se liga no edital, não sei o quê, e a galera, por outro lado, fazendo outras iniciativas independentes que eu também super valorizo, e assim a gente vai tocando, né? Mas esses encontros como o de hoje e outros que a gente consegue ter na vida, assim, a gente só tem que multiplicar mesmo. Eu penso assim. Massa, muito massa mesmo. Dos temas que eu falei, e alguns de vocês falaram, falou agora calor, mas falou PH também, e Filipe, que já nos conhecemos lá do Marco Zero, vem essa ideia de nunca nos esquecermos também desta importância da articulação dos editais, não é? Que realmente permitem uma forma ágil e podermos concretizar a ideia que nós temos. Então é bem legal, realmente, o PH até disse mesmo, acho que é a coisa certa, que é foda às vezes que nós somos criadores, artistas e tal, né? E termos que estar a pensar nesses processos burocráticos todos. Mas é importante, é importante. É importante estarmos a contribuir para essa produção independente, alternativa, que não pode parar, mas é importante realmente haver um grupinho de nós que faça esse esforço de estar dedicado a esses editais, porque é um caminho que é bem importante também, para a periferia poder começar a receber essa grana que também pertence e possa começar a fazer essas produções. Então guardem sempre esse pouquinho de tempo para buscar esse grupo de trabalho que se vai articular e dedicar a isso. Herão queria falar, não é isso? Herão? Desculpa. Não, talvez, acho que a fala da Calor agora é um pouco do que eu queria refletir, mas é para a gente falar e reforçar cada vez mais essa tríade, esse tripé de formação, produção e fruição, como é importante pensar sempre essa cadeia. Até nesse que ela acabou de falar, de desenvolver para comunidades que a gente aprende coletivamente, com investimento, com esforço, mas que pode, de certa forma, agregar valor ao seu entorno, né? Trazer para junto a periferia na produção, na fruição, mas, sobretudo, a partir da formação. Assim, acho que é uma coisa que muitas daqui se preocupam e falam isso no seu projeto. Acho que a Sofia falou muito nisso também, quando falava, o PH também. Então, a gente está atento a essas oportunidades de estar sempre estimulando a produção. No teatro eu trabalho muito com a área técnica, eu sou iluminador, e quando eu comecei não tinha curso de formação técnica. Não se formava iluminador, não se formava técnico de som. E a gente começou uma luta há alguns anos de contribuir com essa possibilidade de formar pessoas, e hoje a gente já tem uma gama na cidade. João Guilherme, que tá aqui conosco também nesse curso, faz parte dessa geração, de pessoas que começaram e já tinham alguém que pudesse orientar esse caminho, pelo menos ao pontapé inicial, para que a pessoa siga seu rumo, a sua trajetória profissional. Então, acho que cada vez mais reafirmar isso, muito importante, sobretudo numa organização e numa plataforma como essa, que estimula as conexões e a troca de saberes. Acho isso bem, bem importante, assim.
E é isso, só para registrar essa reflexão. Nossa, não, sem dúvida, sem dúvida. Até deixa-me só pontualizar que o ficcionalizar o coletivo surgiu a partir de um projeto de formação que continua a existir, que é um projeto de formação que escolhe esses lugares da periferia para formar um grupo de trabalho que, junto com os alunos desse lugar, vai ensiná-los a dar os conhecimentos técnicos mínimos para eles poderem fazer o filme deles e vamos estar juntos fazendo o filme com eles. Essa é a proposta de formação do projeto Ficcionalizar e foi a partir daí que surgiu o coletivo. Mas o projeto de formação segue porque realmente é fundamental, mas essa ideia de podermos ir repassando os nossos conhecimentos, como o Luís Manuel também falou, meu, isso é fundamental, meu, porque nós na prática o que vemos é que muitas pessoas acabam realmente por se ir envolvendo, meu. E isso é muito bonito, meu, de ver, meu, as pessoas indo fazer primeiro, estavam sem saber muito bem qual era o caminho que queriam escolher, se realmente era o audiovisual, e de repente tu encontras o cara, meu, fazendo uma filmagem aí na quebrada, meu, todo instigado, meu, outro editando. Alguns desses nossos ex-alunos passaram também para ser professores e agora são eles que repassam os conhecimentos que têm e o ciclo se vai montando. Então, Filipe apareceu, não sei se quer dar alguma palavra, e eu acho que foi uma história massa, meu. Vou até já me despedir de vocês, estamos abertos no Ficcionalizar para também vos receber dentro dessa ideia de grupo de estudo que nós nos juntamos mais ou menos de 15 em 15 dias para vermos filmes e podermos aprender esses processos de ficcionalizar a realidade, não é? De como é que nós, através do cinema, podemos ficcionalizar a realidade e é isso. Vamos fazendo coisas juntos, por favor, meu. Acho que é bem importante aproveitarmos esses momentos. Força, Filipe. Só para retomar um pouco, assim, fiquei bem contemplado pela reflexão, assim, da Carol, que ela já vem fazendo, e foi até um ponto que a gente discutiu hoje, né, no encontro com a Bruna, que é isso que você tinha falado, da necessidade de atuação por várias frentes, né, assim, seja enquanto pesquisador, artista, produtor, quem vai exibir também, sabe, e também a necessidade da inserção, né, de novos agentes, assim, né, porque o que eu estava colocando, que estava sendo angústia nesse momento, né, é que, por exemplo, a gente acabou de aprovar no edital microprojeto, a Mostra Santo Amaro de Audiovisual, e aí o que é que acontece, né? A mesma galera, assim, que está produzindo, que também está no rolê para exibir, né, assim, para fazer com que essa produção chegue até o público, é a mesma galera também que está nas atividades formativas e, consequentemente, é a galera que está diretamente aí, que vai estar, né, na organização dessa mostra. Então, que eu tinha falado para a Carol, né? Por exemplo, alguns dos filmes que a gente vai exibir foi produzido pela própria equipe, assim, tipo, por mim, pelo Erickson, pela Erlânia. Então, era uma questão que a gente estava discutindo, né, um pouco sobre essa questão da curadoria, de ética, mas é um pouco disso, assim, né, de, tipo, da necessidade da inserção mesmo, assim, de novos agentes, né, porque, às vezes, essa mesma galera aqui, né, que produziu, é ela que vai fazer o rolê para chegar, né, ainda mais, assim, no meu caso, eu assim, inicialmente sou do cineclubismo, né? Então me instiga muito, assim, né? A gente já tem atuado nas instituições, inicialmente com filmes, assim, que a gente já produziu, né? Então, mais para relatar, assim, desse esforço, assim, o quanto eu me senti contemplado, né? Assim, com a tua fala e tal, que já vem fazendo isso de algum tempo. E que, nesse momento, assim, tá sendo um ponto de muita reflexão, assim, para mim também. Bacana, bacana, Felipe, bacana, Calô, Heron, imagina, todo mundo é muito gratificante, assim, ouvir o quanto
o quanto os projetos são maduros, né? A Bruna estava falando hoje sobre o quanto os projetos são bem justificados e o quanto tem pano para manga, né? O quanto tem coisa para fazer. Heron está falando, quando não sabemos as respostas, nós as inventamos poeticamente, ou seja, fazemos ficção. Gustavo Bernardo em O Livro da Metaficção. Massa, Heron, referência boa, frase boa, tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. O Rui já citou sobre começar a se despedir. Eu queria abrir no momento para considerações finais, dúvidas finais. Quem quiser dar mais uma palavra, a gente já está encerrando o segundo dia de encontro, né? E aí, depois das considerações finais, eu tenho alguns informes, né, como de praxe, e é isso. Mais alguém quer falar? Não, rapidamente, eu, enfim, não consegui chegar a tempo de pegar o começo, mas fiquei muito feliz de pegar essa segunda hora, né? Porque com as coisas que a gente falou aqui, já me deu ideias na revisão do projeto, e, enfim, obrigada pela, enfim, partilha, né? Alguém mais? Posso falar? Eu fiquei bastante curiosa, assim, não sei se é possível, né? Porque o tempo também é curto, mas de escutar um pouco mais, me falando, assim, desse processo entre criação, educação, mobilização social, sabe? De que ele falou, principalmente no vídeo, mas desse modo de organização, assim, porque fiquei bastante curiosa, assim, da própria estratégia, né, do ficcionalizar, e de como isso também estava, para mim, isso, assim, se conecta muito com essa ideia de que ele trouxe também, né, do entre doc e ficção, né, porque, assim, também sou educadora e também tenho pensado o quanto, como também Cauã falou, né, de que o nosso, pelo menos para esse projeto, né, ter me deparado com isso, assim, o quanto também a criação, ela pode mobilizar de modo que provoque, né, que gere alguma transformação nesse sentido de educacional também, né, possa mobilizar. E aí eu acho que as coisas que ele tem falado do projeto, né, do ficcionalizar, trata muito disso. E aí eu fiquei muito pensando se poderia falar um pouco mais sobre essa estratégia, sabe? Deu para entender? De organizacional mesmo, assim, sabe? Porque eu percebo que você pensa, né, desde a produção, né, como mover ali, né, que eu acho que é um grande desafio para qualquer área, assim, tanto no audiovisual, mas também na performance, no teatro, na dança, que é como é que aquilo eu gero desde a formação até as pessoas que vão ver, né, até a ideia de formação de público, de tudo, né, como essas coisas estão conectadas, assim. Massa, Gabi. Então, realmente não falamos sobre essa ideia organizacional, digamos assim, não é? Mas posso-te contar brevemente, sendo que aquilo que nós pretendemos sempre é ser uma organização o mais difusa possível, que possamos estar em qualquer lugar da periferia e qualquer um de nós esteja preparado para assumir a direção de um filme, digamos assim, não é? Mesmo as pessoas que estão interessadas tecnicamente em algo mais específico, como o som ou a produção até, a ideia é que quando vamos fazer um filme possamos ter a compreensão completa de todo o processo. Então, nós, quando nos organizamos como coletivo Ficcionalizar, temos essa ideia de sermos um grupo de estudo para podermos ir repassando conhecimentos a cada um de nós, não é? Para o grupo,
Agora, por exemplo, está a acontecer que nós estamos a fazer o desenvolvimento de projeto de uma série que conseguimos aprovar no edital, que está mais ou menos parada com esse processo da Ancine, mas o desenvolvimento do projeto está rolando com a pesquisa e o roteiro. E é um road movie sobre a periferia, em que acontece em cada episódio viagens de busão, que é o veículo que normalmente a periferia usa, e nós estamos especificamente a fazer agora um estudo sobre esse tipo de filmes de estrada, e o que é que trazer trechos de filmes e comentá-los. Mas realmente a grande vivência, é muito importante ver filmes, porque para nós aprendermos é muito importante ver outros filmes, mas realmente a vivência principal dentro deste processo a que nós nos damos é a própria filmagem, estarmos presentes na própria periferia, porque deixamos um pouco de ser artistas para sermos um pouco mais ativistas. A arte vem porque queremos que a mensagem seja potente, mas é depois, não é? Então, nós nos transformamos um pouco nessa ideia de ativismo. E então, como é que é o nosso processo de construção do filme? Nós primeiro fazemos um documentário, porque tu, quando falaste da doc-ficção, é verdade, nós estamos nessa verma da doc-ficção, mas é um tipo de doc-ficção que é a partir da realidade. Nós sempre trabalhamos a partir da realidade. Quer dizer, quase sempre, porque como somos difusos, às vezes, e recentemente tivemos uma experiência diferente, exatamente num desses pequenos editais que aprovamos, que foi fazer um filme de ficção um pouco relacionado sobre este tema da pandemia, e também foi uma experiência interessante, porque todas as experiências são muito úteis, mas dentro da proposta que nós temos, realmente tem que partir da realidade, porque nós queremos transformar essa realidade. Então nós primeiro fazemos um documentário. O documentário nos obriga a pesquisar, a estar falando com as pessoas, a estarmos presentes na comunidade, a reconhecer os espaços, a nos envolvermos com pessoas da própria comunidade que devem participar da equipa de filmagem, e construímos o documentário como um produto finalizado, inclusive. E a partir daí nós decidimos criar a ficção. A partir daí começamos a criar que possibilidades nós vemos de ficcionalizar tudo aquilo. E surgem várias ideias relacionadas a essas estratégias de ficcionalização, como criação de personagens, manipulação de luz, de cores, a parte sonora, toda a ideia do cinema que traz o fora de campo, que é algo que a mim me agrada especialmente, a ideia daquilo que nós não vemos, mas sabemos que está lá. Então, todas essas possibilidades de ficção são trabalhadas a partir do documental. Como é que isto se pode acontecer, este processo? Ou dentro do coletivo que nós temos, ou então a partir desses projetos de formação. Os projetos de formação é um pouco diferente, porque aí nós temos a possibilidade de trazer facilitadores, não é, digamos assim, educadores, especialistas em determinada área, que nos vêm passar informação para nós e para um grupo de alunos que nós, eu ia dizer selecionamos, mas é errado, porque a ideia é abrir a toda a gente, mesmo que sejam 30, o que não acontece, queríamos nós que acontecesse, e mesmo que às vezes no início sejam 30, a galera às vezes vai, não é? Passa para 20, passa para 15, porque é difícil manter às vezes a instiga de um grupo, mas todos os jovens da comunidade que se queiram participar naquilo, nós abrimos a sua participação. E eles se envolvem recebendo primeiro esses conhecimentos dos facilitadores, que também participam com nós no processo de criação do roteiro, e nós todos juntos criamos uma equipa de filmagem, em que o lugar de fala é dos alunos, porque eles é que decidem a história, eles é que decidem os espaços que vamos filmar, eles é que conhecem o território realmente, e é a partir daí que se faz essa construção que eu te disse, primeiro o documental e depois a ficção.
Massa? Massa, muito bom escutar mais. Boa. A gente tem uma inscrição da Sofia também, Sofia Vilela. A palavra está contigo. Olá. Então, eu queria, na verdade, a continuidade, né, do que vocês estão conversando agora sobre ficção. E só uma consideração, assim, que eu fiquei pensando com o que vocês estavam conversando, né? Essa palavra ficcionalizar me chamou bastante atenção, que eu cruzei, assim, com algumas coisas que eu tinha refletido antes, né? Ficcionalizar a realidade, que o Rui falou. E eu acho massa, eu fiquei pensando justamente desse uso da ficção, né, para a produção de histórias, né, que é isso, assim. E sendo que essa ficção, ela faz uso de um imaginário, né, em toda uma estrutura, e eu penso muito também nessa ficção como essa potencialidade, né, de estar trazendo histórias reais ou histórias que tocam a realidade, né, que é justamente o que tu estava falando. É através dessas brincadeiras, dessas invenções de histórias, e falou de documentário e ficção, e desse entrelaçamento, me lembrou um negócio que eu estudei, falando sobre romance histórico e história, né? E desse lugar de romance histórico tratado como ficção, né? E dessa metodologia, assim, de que como se distanciasse demais do fazer história, né? Como ciência, aquela história que pega os documentos e analisa analisa de uma forma muito crua a realidade, né? Mas, na verdade, as coisas estão por detrás das narrativas de uma forma simbólica, e tudo tem historicidade. A ficção tem uma historicidade, né? Um filme de ficção tem uma historicidade. Cabe a pessoa que vai estar produzindo aquela ficção, se ela vai estar no compromisso com a realidade, cabe a essa pessoa que vai estar dando forma a isso, né? Ter esse compromisso de transformar a realidade, que é o que eu penso, assim, e que é o que eu estou pensando juntamente com vocês, falando desse processo. E que a ficção, ela também toca os sentidos demais, né? Com essa invenção de histórias, dá para criar narrativas paralelas, mas que sempre entrelace com essa realidade, né? Aí, no texto, uma vez que eu li, falava que a história é um esboço. Até a história que a gente conhece é um esboço, né? Tem aquela história também de que existem os documentos, existem as fotografias, mas existe a história que não foi contada. Então, a gente muitas vezes até preenche a história com ficção, né? Essa ficção dessas ideologias políticas que às vezes transformam a realidade, né? Então, qual é esse lugar de realidade e ficção, assim? Eu trabalho de Heron muito massa, né? Criação dos personagens e trazer essa historicidade dos boêmios, né? Procurar esses documentos, fotografias, essas memórias que são vivências não de pessoas vivas, mas talvez desses descendentes dessas outras pessoas, né? Que ouviram essas outras histórias, assim, e muito massa tudo isso, assim, eu quero ter um compromisso, assim, com a prática educativa e que esteja sempre priorizando a periferia, né? Porque é ela que precisa ter a voz, né? Dada de volta, assim, porque é tomado isso, né? Muitas vezes é silenciado, né? Enfim, muitos grupos, e acho que a gente tem que ter o um compromisso, assim, com essa transformação social mesmo, e toda essa discussão que a gente tá tendo, me faz fazer esse pensamento ficar, assim, mais latente, e é basicamente isso. E obrigada a todo mundo, assim, a fala, todo mundo, né, e esse entrelace, assim, massa. Que bacana, massa, Sofia. Agradeço também.
Mais alguém? Não tem mais nenhum inscrito, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, dar mais uma palavra. Não? Então, acho que é isso. Não sei se Rui também quer falar mais alguma coisa para concluir. Rui? Não, eu quero agradecer. Márcio, obrigado aí, né, pela oportunidade. Né. É isso. Pessoalmente, eu acabo por ter uma opção de ação que passa um pouco pela invisibilidade. É a minha opção de ação. Mas do ponto de vista do coletivo e de produção, é muito importante realmente nós nos tornarmos visíveis. Então eu acho que mais do que nós mesmos, nós próprios, as nossas ideias, os nossos filmes, vamos fazer e tentá-los botar cá para fora. Beleza? Obrigado a todos. Vamos continuar essa articulação. Legal termos uma plataforma que nos permita isso. Não uma, acho que existem várias, mas legal poder haver mais esta e podermos estar presentes e ativos. Podem contar comigo, Luís. É nóis. Um abraço a todos aí. Obrigado. É nóis, Rui. É nóis demais. Eu também agradeço muito em nome da plataforma audiovisual.ong tua disponibilidade, tua generosidade. O vídeo ficou muito bacana. Acho que para quem ainda não conseguiu assistir a todos os vídeos que estão disponíveis, vai lá com um tempinho e assiste, porque tudo é muito bacana. A gente já está lá, acho que quem entrou no site da residência, né, lá na plataforma, já viu que os encontros de ontem já estão gravados e já estão disponíveis. Então, dúvidas, qualquer coisa, quiser retomar os papos que a gente já teve com a Aurora sobre design, com o Eduardo Lima sobre arranjos colaborativos, com a Bruna sobre produção e com o Rui agora também sobre educação, periferia e articulação coletiva. Está tudo já lá amanhã. Os 2 de ontem já estão hoje e amanhã os 2 de hoje também já estarão. Acho que a gente está concluindo o segundo dia. Amanhã a gente tem, no dia 10, né, o nosso encerramento da residência. Confesso que eu já fico com saudades, sem hipocrisia, porque realmente está sendo muito bacana. Apesar de eu ter iniciado frustrado por a gente não estar no encontro presencial por conta da pandemia da Covid, mas o encontro virtual está sendo super bacana. Amanhã a gente tem às 14 horas esse encontro ao vivo com o Zé Diniz, que vai apresentar o funcionamento da plataforma audiovisual.ong para a gente, já vai mostrar layout, já vai dar uma ideia de funcionamento para todo mundo. Às 18 horas a gente tem uma live, um encontro desse, um grupo de trabalho, né, que a gente está chamando o GT de Audiovisual e Possibilidades de Distribuição, que é com a Amanda da Vitrine Filmes. Eu acho que isso também completa uma heterogeneidade muito legal, que é uma grande distribuidora do Brasil, batendo uma palavra com a gente também sobre esse gargalo, que já foi citado várias vezes, né, que às vezes é o maior de todos, que as pessoas poderem ver os trabalhos. E no final tem a cerejinha do bolo ainda, que é a live com o DJ Soma, que é às 8 horas, um encerramento, né, assim que acabar o encontro com a Amanda, e amanhã a gente vai informar direitinho como é que a gente pega o acesso desse link para sacar o DJ Soma, e aí pode chamar todo mundo para sacar um som finalizando a nossa noite, né? Eu não tenho mais nada, os informes eram esses. Agradeço mais uma vez a todos. Eu não sei se Salomão quer dizer alguma coisa também, mas eu já me despeço por aqui e agradeço. Massa, Luiz. Valeu mesmo. Valeu, Rui, por ter chegado, ter aportado com tanta ideia interessante. A galera que chegou junto também e pôde explicar mais uma vez, né, os seus projetos. Eu acredito que essa é uma das formas também que a gente veio pensando para
que houvesse essa possibilidade de você ir amadurecendo, explicando seus projetos para cada um desses, para cada uma das pessoas que foram convidadas como palestrantes, que na verdade são profissionais, que já estão aí há um tempo, né, e que têm as sacadas, né, algumas sacadas interessantes que podem ser algumas peças que estavam faltando dentro do seu próprio projeto, né? Então, isso ajuda muito nesse processo de compreender o seu próprio projeto, né? Isso é super pertinente e não é massivo, assim, estar colocando, porque a gente sempre acha alguma coisa, né? Sempre acrescenta alguma coisa, né? Nesse tipo de compartilhar, né? E, assim, o Rui falou agora no final sobre esse processo de invisibilização dele, mas lembrando que quando eu estava surtando, tentando encontrar maneiras de colocar um pouco do que o Marshall McLuhan abordou durante a vida dele, sobre a criação ele não falava sobre a criação de plataformas, mas ele falava sobre essa retribalização, né? Esse processo de tribalização, de destribalização, de retribalização. E eu vinha com todas essas informações e querendo condensar isso com a comunicação, com o audiovisual. Foi quando, depois de 2017, em 2018, 2008, 2009, por aí, eu conheci Rui, e Rui já estava desenvolvendo essa compreensão maior do que eu estava organizando, que eram as plataformas de comunicação, que ele já estava trazendo isso, de onde ele tinha passado, e isso foi bastante importante nessa caminhada de poder rearranjar esses pensamentos, e juntos a gente pôde compreender melhor isso na implementação da TV Amaro Branco, que foi um projeto lindíssimo, assim, com pessoas incríveis. E após isso, ele continuou a jornada dele junto com outras pessoas, né, outras equipes, e eu pude ir aprofundando essa metodologia em Santo Amaro, na ONG Grupo Ruas e Praças, e fui adaptando isso e cada vez mais pensando nessa forma de juntar as pessoas e de ampliar mais esse debate, né, de produção colaborativa. E a gente vê que tem tanta coisa ainda por trilhar, né, Rui? Mas lembrando que essa sua energia, essa sua força também está presente na construção dessa plataforma, e é muito bem recebida essa sua energia, e quero agradecer mais uma vez pela presença e pela presença de todos também, porque a gente não estaria fazendo isso sem a colaboração de cada pessoa que está aqui presente. Beleza? Essa é uma palavrinha que eu estava querendo falar, e boas energias, Júlio. Axé demais, Salomão. Axé demais. Obrigado, gente. Acho que é isso. Amanhã a gente encerra nosso último dia da residência, que a gente sabe que é o último dia, mas é só um começo. Vamos continuar jogando nossas sementes. Guardo as dúvidas, suas instigas para amanhã, 14 horas, estamos juntos de novo. Abraço grandíssimo. Boa noite para todos. Boa noite para geral. É nóis. Boa noite. Tchau, tchau. Uhum. Obrigada, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Beijo. Boa noite. Até amanhã.